Olá pessoal, boa noite! Já estamos aqui para mais uma live, né? Mais uma entrevista Amor na Polis. E hoje nós vamos entrevistar um jovem talentosíssimo chamado Gabriel Richards. Gabriel Richards, vou ler aqui para vocês um pouco a qualificação dele, tá? Então, o Gabriel olha aqui, ele é um formando, ou seja, ele está fazendo a faculdade de História no IFIX, na UFRJ. E também ele é integrante do Espaço Memória Jessie Jane Vieira de Souza e é um ativista da causa da juventude negra e da negritude. É um ex-parlamentar jovem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai poder saber com ele como é que foi essa experiência dele. E também ex-ocupante do Colégio Estadual Amaro Cavalcante, que fica ali no Largo do Machado, na zona sul do Rio. E na Primavera Secundarista em 2016. Gabriel Richards é jovem, mas já tem aí uma boa história, uma boa trajetória de vida nas lutas da questão estudantil, da questão parlamentar e da questão da negritude e, obviamente, isso tudo como jovem, né? Que é. Então, ele está aí já esperando a gente, um monte de gente aí. E aqui esse programa, eu sou a Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicopedagoga, ativista e conselheira da ONG Amai-vos, que tem aqui o Instagram Contém Amor. A Contém Amor, Amai-vos é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e direitos humanos. E ela oferece gratuitamente orientações culturais, espirituais e sociais online e promove diálogos entre diferentes culturas, crenças e etnias, todos eles pautados no amor. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro está uma confusão danada, então a gente vai ter aí, tem um governador que já votaram pelo impeachment dele, por unanimidade, temos um prefeito que está lá impedido de concorrer às eleições até 2000 e alguma coisa, 26 parece, todos vão recorrer, mas estamos aqui nós, no Rio de Janeiro, sofrendo, não é? Mas também temos potenciais maravilhosos como Gabriel Richards. Vem pra cá, Gabriel, vem pra cá. Eu vou subir aqui o Gabriel, olha aqui, ele já está aqui com a gente. Olha aqui, Giovanni, falando somente o Richard para fazer a gente ficar acordado até essa hora. É verdade, é verdade. Cadê? Opa! Cheguei! Boa noite, Como meu vai? querido. Tudo bom? Boa noite, querido. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Alegria entrevistar você. Olha aí, tem um monte de gente já aqui, Gabriel. Tá bombando essa live. O Giovanni falou que só Olha você só. para mantê-lo acordado até uma hora dessas. Olha aqui. Aqui, Dudu, Giovanni é um querido. Elide. Ó, vou acenar para todo mundo aí. Acenar, Dudu acenando. Que ótimo. Dudu Praia. Olá, Dudu. Olá, Giovanni. Vitória César. Oi, Vitória, querida, tudo bom? Marília, nossa, Marília é maravilhosa, pessoa que cuida da gente como ninguém na Amai-vos, entendeu? Uma pessoa fera. Muito fera. Bacana. Aí a gente fala, não preciso fazer nada. Ela fala assim, aí quem você quer entrevistar? Aí eu falo, mando para ela faz esses cards lindos, manda de volta, entendeu? Aciona lá o tipo da comunicação. É uma coisa. Boa noite, Marília, querida. Paulo Roberto. Assinei para Paulo Roberto. E peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Não posso me animar muito com esse negócio. Uma velhinha, né, lidando com os negócios aqui. Que isso, é ótimo. Leon Capanema. Oi, Leon. Vitória. Oi, Vitória. Elinguide. Vai, marido. Ui, arrasou. Vitória é uma querida, uma grande amiga. Ai, Vitória, Giovanni, gostei do cabelo. Olha aí, tá arrasando esse cabelo. Fala pra mim.
Esse cabelo é estilo, esse cabelo é luta, esse cabelo é o quê que tá lindíssimo, maravilhoso. Olha, ele é belíssimo, né? Eu adoro esse cabelo, mas ele é também, é estilo, certamente, faz parte da estética negra, mas também é resistência, não é mesmo? Porque muitas pessoas, em diversos momentos históricos, precisaram usar muito esse cabelo, apanhar muito da polícia, para que hoje ele possa ser considerado belo, né? Possa ser considerado algo que a gente possa ter orgulho, né? Não ter medo e não ter vergonha desse cabelo belíssimo, que é uma coroa. Eu considero uma coroa. E uma reverência e referência aos ancestrais. É o nosso rei. Acabou tudo, acabou para todo mundo, tá? O rei está aqui. Muito bem. Fala para mim, Gabriel. Gabriel, essa semana, gente, é uma alegria muito grande te receber aqui. Você é um querido. Nós já nos conhecemos há alguns anos. Eu te acompanho a sua trajetória. E é sempre uma trajetória de superação e de valores e de luta, enfim. Então, achei que era a hora de te entrevistar, não é? Agora que eu já estou um pouquinho mais entendida aqui no Instagram. E aí, essa semana, só porque a gente marcou, mas, enfim, aconteceu essa semana, toda essa celeuma em relação à Magalu, não é? E a contratação de trainees. Uma coisa normal, né? A contratação de trainees, e aí eles estabeleceram que seria para trainees negros, por conta de terem constatado, e aí não, a Magalu não é o único, né? Luísa Trajano, maravilhosa, né? Vamos declarar amor a ela aqui. Pronto. E, né? Porque ela ficou firmona lá. Eles constataram aquilo que é óbvio, que é, para além de todas as políticas, da questão das cotas, etc., existe a questão da equidade, que impede que jovens negros e negras, profissionais, que têm uma formação ótima, mas não têm as mesmas condições, o nome disso é equidade. Gente, tocou o negócio aqui. Não tenham e ao não ter as mesmas condições, não conseguem, mesmo com uma boa formação, chegar a cargos de liderança nas empresas. Então, falaram, ok, vamos fazer isso. Eu não vou falar mais, eu queria que você falasse um pouco como é que você está enxergando isso, como é que os seus amigos estão vendo isso, o que você tem aí para nos falar. Então, galera, querida Patrícia, falar sobre esse assunto, ele é algo assim muito importante, é algo, inclusive, que eu fui convidado para falar numa empresa esses dias, e aí falei enquanto um homem negro, né, e uma pessoa que está a par desse debate, e é o seguinte, eu acho que isso é o mínimo, né, e é uma das possibilidades de se reparar historicamente o racismo, né, que foi instaurado e instalado na nossa sociedade brasileira. Então, quando esse programa de trainee, né, ele é exclusivamente para pessoas negras, pensando num Brasil que tem hoje 520 anos e que desses 520 anos de existência de Brasil, 388 foram de escravidão, né, ou seja, mais que a metade da idade do Brasil houve escravidão, teve escravidão. Então, quando a gente tem hoje uma república democrática, quando a gente tem um Estado democrático de direito que pretende instaurar a igualdade entre os seus cidadãos, é fundamental que esse Estado reconheça que o racismo é um mal que tem nessa sociedade e ele tem que fazer políticas públicas para isso. E quando não é o Estado que tem que fazer, são as empresas, né, a sociedade como um todo, que também devem estar ao lado do Estado fazendo ações como essas, né, que são ações afirmativas, que não é só o Estado que é responsável pela execução dessas ações. As empresas, sejam públicas e privadas, também. Né, e aí a gente tem um caso muito importante e emblemático, que é desse programa de trainee, né, que foi, enfim, promovido pela
por essa empresária, né, que é uma das mais ricas do nosso país e do mundo, né? Então, que é a Magalu. E aí eu vejo com muito ânimo esse tipo de ação afirmativa e acho que é muito pouco, mais uma vez dizendo, é muito pouco. Mais empresas devem seguir o mesmo caminho e o Estado, em outras ambiências, também deve promover as mesmas atitudes, né, nesse sentido de ações afirmativas para as pessoas negras, pensando nessa reparação histórica, nessa falta de representatividade nesses espaços de poder. Que é isso, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa piramidezinha, pensando numa empresa, né, de funcionários. A gente tem lá a gerência, a gente tem, enfim, na base, né, o estagiário, os funcionários da limpeza. E aí, quem está na base dessa pirâmide são os negros. Cadê os negros nos espaços de poder? Cadê os negros tomando decisão? Né? Então, ela fazer uma exclusividade para esse programa de trainee é dar oportunidade para as pessoas negras de estar nesse espaço de poder, para que, enfim, seja uma possibilidade e uma das muitas outras formas de tentar reparar esse racismo histórico cravado, selado, essa ferida aberta no nosso país. É dessa forma que eu enxergo. Você chegou a ver, Gabriel, você chegou a ver a declaração do ministro Barroso? O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele fala dessa questão, porque, na verdade, o Magazine, o Magalu, a Luísa Trajano, ela não colocou isso como uma política, agora vamos fazer uma política afirmativa. Não, ela colocou isso como tratamento empresarial daquilo que eles queriam fazer e não estavam conseguindo fazer, porque ao fazer algo, ao tentar fazer, isso é que eu acho que é bacana e que é o novo que está aí se apresentando, e por isso tantas reações, né, tanto contrárias quanto a favor, e obviamente a maioria está a favor, o que é muito bom. O que ela percebeu, quer dizer, ela e a empresa dela perceberam, ela e muitos outros empresários também, era essa dificuldade, né? Quer dizer, era o desejo do empresário de entender, é isso mesmo, o Brasil é um país que foi muito tempo escravocrata, ele tem menos tempo de liberdade, né? Outro dia eu falava, foi na última live, eu falava com a Mariana Rocha, que você conhece, que é uma liderança indigenista. Sim. E Mariana falava, olha, as mulheres votam, adquiriram direito de voto no Brasil só há 88 anos, né? Então a gente também chegou aqui agora, nesse momento, com as mulheres dizendo assim, ok, votei, agora eu quero ser a representante de mim mesma, né? E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, o ministro Barroso colocou muito bem, né? Ele disse, num país que é escravocrata, que foi escravocrata durante tanto tempo, que ainda tem uma cultura do servilismo, né? E de um entendimento que determinados setores, grupos da sociedade são inferiores a outros e tal, e que tinha por trás, ou na frente desse preconceito velado, né? Porque muita gente no Brasil nega que haja racismo, que já é óbvio para todo mundo, mas muita gente não. Ninguém é racista. Tem uma pesquisa. Muito curioso. Você é racista, não. Você conhece alguém racista? Conheço, mas eu não sou. Mas eu não sou, não. É como violência contra a mulher, né? Todos esses temáticos. Isso. Não, eu não, mas tem. Né? Então, mas o ministro Barroso colocou isso com muita propriedade, dizendo isso, né? Que não era possível perpetuar uma situação de tamanha desigualdade e falta de equidade na sociedade. Porque se você tem uma população de pelo menos 50% da população brasileira, ela é constituída de negros e pardos, foi a expressão que ele usou, não é? Porque a gente também não pode... Então, isso, né? Tipo, mais de 50% da população é negra, né? Cadê essas pessoas nos espaços de poder? Cadê essas pessoas na universidade? Cadê essas pessoas nas escolas, né? Ele fala isso. É nesse sentido, né? Você não pode, com 50% da população, né,
sendo negra, né, você não pode não ter em todos os espaços a mesma proporcionalidade das pessoas que estão lá. Então, se você não tem, isso denota, isso está te dizendo alguma coisa. Então, sim, no Brasil Certamente. É racista nas suas estruturas. Né? Então, o que eu achei Claro. fantástico nesse momento atual, apesar de tantas coisas difíceis no Brasil, nesse momento a gente chegar com tanta clareza e de um empresariado avançado, né, moderno mesmo, dizendo, não, olha só... Mas é tímido. É tímido, tá? Isso aí que a gente está vendo é uma coisa que também é importante frisar que teve uma repercussão negativa, né, para muita gente. A elite brasileira não gostou disso. Eu estou falando do empresariado que abraçou essa causa, que entendeu e que se manteve. Né? Estou falando desse pessoal. Entendi. Porque senão a gente chega aquela coisa, vamos reclamar. Não. Estou falando desse pessoal que falou, não, olha só, é isso, quis fazer. Falou, não, vamos tentar. Aí descobriu que os seus RHs faziam seleções que não cabiam, né, aos selecionados. Então, acabava que eles tinham exigências e tal. E isso é um avanço muito grande. Eu acho isso... Eu queria fazer essa observação aqui, porque senão a gente cai naquela coisa assim, não, é pouco, é pouco mesmo, mas é expressivo. Por quê? Porque a gente está falando de Luísa Trajano, não está falando de qualquer um, a gente está falando de uma grande empresária. E vários outros empresários e empresárias como ela, que estão juntos e se fortaleceram e estão caminhando. E é assim, a gente vai avançando. Eu acho isso fantástico. Achei que o pronunciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, ele fortalece isso, é mais uma voz, é uma liderança, a gente precisa de liderança. Então, a gente está falando, você falou do Estado Democrático de Direito, né, do Estado republicano, então, quando o ministro vem e fala também, diz é isso mesmo, é muito importante. Acho que a gente precisa começar a fortalecer essas vozes que pensam dessa maneira. Claro. Mas olha, mas assim, eu acho que é importante a gente dizer uma coisa, Patrícia, não é também, quando eu reclamo num sentido cirúrgico. Cirúrgico num sentido também de tentar entender o porquê esse movimento da Magazine Luiza, né, Magalu e tal, ele é ainda tímido. É importante a gente lembrar que é tímido. A gente está falando de um Brasil, né, que é um país continental, grande, e que poucas empresas estão fazendo isso, né? E assim, mas é claro, como você muito bem pontuou, existem pessoas, né, empresários sérios, empresários e empresárias, né, sérios que querem transformar, que querem fazer valer, e que estão, sim, fazendo um movimento estrutural em suas empresas, e, enfim, microempreendimentos, e é importante parabenizá-los. Mas eu quero pontuar, assim, que ainda está tímido, né? Está tímido, a gente está avançando, mas eu acho que a gente está avançando com passinhos bem tímidos também, assim, esses passos, às vezes, eles, quando pisados, para muita gente é desconfortável, sabe? Por isso que eu digo que é muito importante as pessoas brancas também se unirem à luta antirracista, entenderem que elas fazem parte da luta antirracista, devem ser, né, elementares nessa luta, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Então, é entender também a branquitude, né, se entender como branco, se entender nessa sociedade estruturalmente racista que privilegia o branco e entender como essa pessoa, enquanto branca, pode colaborar nessa luta. E, enfim, atitudes como dessa empresária certamente impulsionam a promoção da igualdade racial e o encontro com os diferentes para que haja, enfim, uma melhor noção do que é o racismo, né, e formas de enfrentá-lo. Mas eu acredito que ainda é muito tímido, nosso país é muito grande, tem muitas empresas que poderiam também estar fazendo a mesma coisa. Espero que hajam rápido, porque as pessoas negras precisam de emprego, muita gente está desempregada nessa pandemia, e mais empresas fazendo isso seria muito importante, até porque, como eu disse antes, e a gente já apontou, né, juntos, mais de 50% da população brasileira é negra, então
E a maioria dessas pessoas estão desempregadas, né? A maioria dessas pessoas estão no subemprego, a maioria dessas pessoas estão também em alguns dados muito negativos. A gente precisa mudar isso, e a gente tem pressa, né? Então, enfim, acho que é isso. Eu falava que em algumas lives, em algumas entrevistas, já entrevistei a doutora Silvia Cerqueira, entrevistei uma liderança maravilhosa, que é a Cláudia Vitalino, uma liderança presidente da Unegro do Rio de Janeiro. Entrevistei a Yara Tcheresnia, que é do Médicos Sem Fronteiras, enfim. E aí a gente foi caminhando por esse tema, por essa temática, por esses tópicos, né? Nessa visão. Inclusive, falamos por exemplo, com Yara, falamos dessa consciência, né, de que a gente carrega um racismo estrutural. Quer dizer, quando você fala de racismo, a gente está falando de um racismo estrutural, ele está dado, né? Ele parece, ele é naturalizado, porque você é educado dentro de um determinado sistema que naturaliza isso, assim como o machismo estrutural. E é difícil, é importante que você traz essa fala de que da questão da branquitude, né? Ou seja, o fato de uma pessoa ter uma pele, não ter uma pele negra, né? Porque aí no Brasil também tem todas as discussões sobre o colorismo, né? No Brasil, faz com que ela tenha privilégios. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas cobrando, né? Não, porque você tem privilégio de branquitude e tal. A outra pessoa, ela não está nem entendendo qual é a parada, entendeu? Porque demora um tempo para a pessoa... Porque esse troço está tão ele é tão estrutural, ele está tão colocado, que a pessoa não entende como um privilégio, entende? Ela acha que é sorte, que é uma coisa do astral, né? Eu já vi... Eu, inclusive, em alguns momentos, né, no dia que eu me percebi, né, percebi essa coisa do privilégio da branquitude, foi assim. Eu achei que eu estava com sorte na fila do aeroporto, porque o avião não tinha teto, aí o avião não pôde decolar e tal. Enfim, aconteceu uma certa situação, não vou repetir aqui, acho que eu contei em algum outro momento, mas eu fui muito bem atendida, né? E aí falei, ai, olha que coisa legal. Mas duas pessoas à minha frente, que eu não tinha visto quem era, porque a pessoa chovia, então a pessoa estava com um casaco e tal, foi super... foi tratada com dureza pela atendente lá da companhia de aviação. E aí eu estava com uma amiga do lado, que encontrei que ia viajar para algum lugar também, falei, vou ficar quieta, não vou falar nada, porque meu compromisso é só no final do dia. Eu tinha estava indo para São Paulo no início, aí falei, não, então posso desmarcar meus compromissos e tal, mas o importante é só no final do dia, vou ficar quieta, não vou pedir nada. Mas quando eu cheguei no guichê, a atendente me tratou assim, falou, não, olha, aí eu não pedi nada, eu só entreguei o coisa, fiquei quietinha. E aí ela disse, olha, eu botei a senhora no melhor lugar, no primeiro voo, a senhora não se preocupe, não sei o quê, tá. Foi maravilhosa comigo. Aí eu saí de lá falando, ai, olha, eu tenho umas da banda, olha como eu sou uma pessoa de sorte, que legal, não sei o quê. Aquela coisa assim, né, com a minha amiga, batendo papo, porque... Aí eu vejo a pessoa que estava, duas mulheres na minha frente, ela ia apresentar uma tese, acho que 3 horas antes de mim, do meu compromisso sério. E ela estava vindo, e aí eu vi que ela era negra. Nessa hora caiu a minha ficha. Se eu não tivesse encontrado com essa passageira retornando, eu ia achar que eu tinha tido sorte. Quando eu olhei para ela, sabe? Aí depois que cai uma caixa de ficha na sua cabeça, você não volta mais atrás, né? Aí eu falei, cara, isso é privilégio de branquitude. Né? Assim, é óbvio que eu já sabia uma série de coisas, porque eu sou uma pessoa atenta, né? Mas assim, aeroportos, restaurantes na Zona Sul, né? Tem determinados lugares assim que é impressionante como a cor da pele é isso,
né? Como a branquitude. Ser seguido em mercado, né? Assim, pessoas negras, né, no caso. Ser seguido em mercado. Em shopping, né? Em shopping também. Vocês não sabem o que é isso, né? Tipo, ser bem atendido em aeroporto. Você acha que é, como você vê disso, hoje da guarda, a sorte. Que beleza, boba, né? que maravilha. Mas não, o nome disso é racismo estrutural, Estrutural, né? Exatamente. Esse bom tratamento, ele não é de graça. Privilégio da branquitude. Né? Que isso, não é outra coisa, não. A branquitude. A branquitude me dá privilégios e é importante que nós, brancas e brancos, tenhamos essa consciência e assumamos. Com certeza. Isso, né? De que existem privilégios, sim, e a gente não sabe de todos eles, porque a gente não tem, essa coisa é estrutural, então você não percebe, mas é importante perceber. Exato, com certeza. Vamos falar do seu ativismo? Vamos falar um pouco? Claro, você agora, olha só, gente, Gabriel agora está com 22 aninhos, né? E ele é libriano, vai fazer aniversário em outubro, daqui a pouco está ali pertinho aí. Mas é um libriano assim, atentíssimo a tudo, tá? Não sei, qual é o seu ascendente? Qual é o seu ascendente? Olha, é tudo em ar. Eu sou Libra, ascendente em Gêmeos e Lua em Aquário. É uma coisa assim. Pronto, então uma explosão. É aí que a gente se encontra, nos Gêmeos, né? Meu ascendente também é Gêmeos, a gente vai beleza. Vai voando. Fala para mim, me diz uma coisa, como é que tá para você, que é um jovem estudioso, está fazendo história? Sim. Como tá? Eu tenho visto muitos Instagram e etc. E tem um que é o jovem, né, falando, não vai ter aula, oba! E depois ele deprimido, falou assim, poxa, mas será que eu não vou aprender nada? Mas eu vou poder dormir muito, oba! Mas será que eu vou conseguir emprego depois? Enfim, é uma coisa que ele oscila. Como é que está sendo a pandemia para você? Como é que está sendo estudar nesse período aí pandêmico que a gente está vivendo? Assim, eu gosto sempre de pontuar isso, mas não é sendo aquela pessoa chata que gosta de sempre falar coisas negativas, não é isso. É reconhecendo mesmo, olhando a minha volta, olhando as pessoas que eu conheço, olhando a minha realidade e perceber o quanto eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu tenho internet na minha casa, eu tenho um celular que minimamente consigo ter tudo que eu preciso, eu, enfim, tenho acesso a textos, aulas, né, e tudo mais. Então, assim, eu, Gabriel Richard, estou conseguindo ter um bom ritmo, né, nesse período de aula virtual, né, nessas aulas virtuais. Mas eu conheço muita gente que não está conseguindo, né, e aí é falta de internet que cai toda hora, é porque não tem computador, enfim. Eu acho que a gente precisa discutir muito ainda esse ensino à distância, principalmente dentro das universidades públicas, para que a gente compreenda qual é a forma mais adequada para que a gente tenha um ensino de qualidade e que haja uma troca, né, de fato, entre os discentes e os docentes. Porque há muita reclamação. Assim, eu participo de alguns laboratórios de estudos no Instituto de História, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e há reclamações, inclusive, dos próprios docentes, né, do professorado, que reclama, às vezes a vista dói muito, enfim, o cansaço físico, né, de estar sentado há muito tempo, durante muito tempo em frente a uma tela, seja do celular ou seja do computador. Enfim, é um desafio para toda a sociedade, né, não só brasileira, mas no mundo inteiro. E, enfim, a gente está aprendendo junto nessa, né? Eu queria pontuar essas coisas, mas acho sobre isso. Como é que os jovens... E aí, os jovens estão nesse ritmo, assim, cansados, muitas vezes frustrados, né, porque não conseguem absorver o conteúdo. Então, por isso que eu disse lá no início sobre a necessidade de haver um debate sério, mais aprofundado, sobre como transformar o ensino à distância em ensino de real qualidade, assim, porque eu acho que a gente não está acertando o ponto, pelo menos nas minhas experiências e de muitos outros jovens que estão na mesma universidade que eu, estão na mesma sala virtual que eu, né, na mesma disciplina, e de outras universidades também, sejam públicas ou privadas, de outros estados, de outras cidades, enfim. Então, eu acho que é um desafio
é um debate que deve ser colocado para que a gente possa ouvir mais a juventude e também ouvir mais o professorado mesmo, para entender qual é o ponto que a gente está errando, o que a gente precisa acertar, o que a gente precisa fazer para que a gente tenha um bom ensino de qualidade à distância. Porque eu acho que o Brasil está bem atrasado nesse sentido. A reclamação dos jovens, né, os memes aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, não são à toa. Acho que é uma forma, né, da juventude estar aí denunciando o seu mal-estar e o seu estresse nessa nova realidade. Me diz uma coisa, aqui, eu vou ler um pouquinho aqui, tem um monte de gente falando coisas legais aqui. Giovan Mileuzi, não sei como fala o nome do sobrenome dele. Temos uma política de responsabilidade econômica, por que não uma política de responsabilidade social? Aqui também tem uma outra colocação, Elin Guide. Mais do que dar oportunidade, também é criar espaço confortável para a existência dessas minorias, um espaço profissional também. De dentro Com certeza. da minha costela, falou só celebridade aqui. E aí tem alguém, Altair Irkif, falou dura realidade. Altair Carlos, grande amigo. Altair, mas não está escrito Carlos. Altair, alguma coisa aqui que não... Muito bem. E muitos corações para você e muita coisa. Assim, a pergunta é assim, uma coisa mais intimista, né? Para além dessa... Como é para você ter aula? Assim, o que eu vejo muito em aulas, né, são câmeras desligadas. Né? Então, pelo lado eu vejo professoras e professores falando desse incômodo que é você dar aula para uma tela preta, não é nem uma tela plana, é uma tela plana e preta, porque ela não tem, está todo mundo ali só sem câmera, porque não sabe se tem ali alguém ou não. E como é ser, aí eu quero perguntar do outro lado, né? Como é ser aluno, né, ou ser estudante, com uma sala de aula toda sem cara, né? Só uma tela plana e só vendo o professor ou a professora. Como é essa experiência para você? O que você sente? Você entra lá e faz o quê? O que acontece? Sabe o que é? O que eu vou dizer para você, muita gente que está assistindo, que é jovem como eu, que, enfim, está na universidade, está na escola, vai concordar comigo. Sabe o que é? Porque é o seguinte, você está em casa, né? Porque você não está num laboratório de informática da sua universidade, ou da sua escola, ou da sua faculdade, enfim. Você não tá, você está em casa. Então, é um pijama, entendeu? É um cabelo embaraçado, você às vezes tá na cama, né, e prefere ficar mais confortável. Então, assim, ligar a câmera acaba se tornando um empecilho, né? Porque você vai compartilhar sua total intimidade da sua residência, seu estado, literalmente, da sua casa, né? Você vai compartilhar isso com a câmera para as outras pessoas, né? Não só outros estudantes, mas para o professor ou a professora. Então, eu acho que é isso, assim, é um senso comum nesse sentido dos jovens universitários e alunos das escolas. E aí, enfim, mas é claro que, por um outro lado, é muito ruim, porque o professor fica solitário, que é horrível, né? Porque é isso, o mundo virtual, ele é muito sensível, a gente tem que ter um tato com ele, né? A gente precisa... Não só o professor, os alunos, se você não tem colegas... Os alunos também. Né? Você não tá pois olhando. Mas aí tá todo mundo de uma muito nessa, entende? Eu faço aula diariamente de Mishnah, que é o livro sapiencial judaico, com uma galera da minha geração, né? Pouquíssimas pessoas ficam com a tela fechada, com a câmera fechada, né? Sim. E a gente todo dia, 9 da manhã. Todo dia, 9 da manhã, a gente está lá pronto, né? E, assim, pouquíssimos vêm de pijama, não sei o quê. As pessoas colocam uma roupinha e vêm confortável, claro, não é a mesma coisa. Aliás, hoje eu me arrumei aqui para entrevistar você. Mas as pessoas, elas vêm para a aula preparadas para a aula, até porque é um rabino que está dando a aula, então tem uma relação uma outra coisa. de autoridade, né? Você acha que
está faltando um pouco também essa cultura entre os alunos, não se estabeleceu aí uma cultura, né, de que, olha só, gente, é aula, então, assim, você se prepara, né, você tira o pijama, você vai para... Porque isso te coloca num outro lugar. Né? Eu estou em casa, estou de quarentena, né, mas eu não vou fazer uma live toda, né, de pijama, tá certo? Então, alguma coisa assim de uma cultura de care about, né? De se preocupar com o outro. Talvez falte isso, né? A galera que está aí, ó, olha uma sugestão, talvez exige acordar um pouquinho antes, né? Está falando aqui a professora. E eu falo isso porque eu sou professora do Richard, não é isso? Há 4 anos, ele é meu aluno maravilhoso, sabe tudo de hebraico já, mas é isso, a gente vai falar, vou ficar sem câmera? Não, vamos falar de câmera aberta, aí, liga aí. Né? Isso aí. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, talvez, e isso talvez diminuísse um pouquinho a angústia também de vocês. É verdade. Não, eu concordo plenamente, eu acho que falta uma readaptação ou uma criação, enfim, um entusiasmo de cultura, de ver-se, né, e ver o outro também, e haver essa troca de olhares, por mais virtual que seja, mas que ela seja estabelecida, né? Enfim, eu acho que falta isso, com certeza. Mas, sei lá, eu acho que são vários elementos, os que eu coloquei são um deles, mas tem também a questão, às vezes a pessoa tem vergonha do cenário da sua casa. Talvez não é muito favorável. Tem aquele negócio de botar atrás, não tem? Tem. Mas assim, que aí fica... Isso, mas tem gente que não consegue. E aí é um nervoso, a pessoa fica desesperada e prefere não aparecer. Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, enfim. Tem isso também, né? Vamos nós para aquela questão que eu estava falando antes. Escuta, Gabriel, fala para mim assim, deixa eu falar para vocês onde é que vocês conhecem. Nós estamos aqui, o Contém Amor é uma plataforma digital, tem que falar isso aí. Plataforma digital de conteúdos, produtos. Gente, agora, sério, é muito legal essa plataforma. Vocês forem lá, tem sobre sustentabilidade, tem vários colaboradores que escrevem artigos maravilhosos, pessoas de peso, não só na área da intercrenças, mas em todas as áreas. O Mauro Ventura, por exemplo, é colunista nosso lá, maravilhoso, e muitos outros. Então, a plataforma vale a pena entrar. Tem coisa muito boa sobre sustentabilidade, sobre religiões, sobre os temas que estão aí. Então, ela tem conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. E ela oferece gratuitamente orientações culturais, espirituais e sociais. Ou seja, se você está com alguma caraminhola, alguma minhoquinha na cabeça, ou está meio para baixo, entra lá, fala com alguém, que você vai receber resposta, viu? Alguém vai bater papo contigo, tem inclusive psicólogos também lá de plantão, em atendimento, então vale a pena, entra lá, bate um papo, já manda uma minhoca embora, fica com uma só, ela não vai fazer sinapse, então acho que vale a pena. Entra lá e dá uma xeretada, é bacana. Gabriel, agora vamos aqui, olha... Tem aqui um monte de coisas que você... Fala pra gente um pouco desse espaço de memória que você atua. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, eu sou extensionista, né, do Espaço Memória Arte e Sociedade Jesse Jane Vieira de Souza. É um espaço que ele tem esse nome grandão, mas ele é bem pequenininho, mas ao mesmo tempo com ideias e ações gigantescas, né, porque muita gente está envolvida. Ele fica na UFRJ, né, no campus da Praia Vermelha, no prédio do CFCH, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O que a gente faz lá? Nós lá, periodicamente, montamos, construímos exposições, seminários, debates de temas variados dentro do campo das ciências humanas. Né? Então, já construímos, por exemplo, uma curadoria sobre os 100 anos da Revolução Russa, em 2017, já fizemos uma exposição sobre Moana, infância e relações raciais no Brasil e na África, porque Moana, em Banto, é criança, então por isso foi Moana o nome da exposição. Então a gente está pensando...
Pois é, pois é. Enfim, é um espaço muito bacana, eu sou muito grato a esse espaço, até porque foi lá que eu me desenvolvi academicamente, eu estou lá desde o meu primeiro período da universidade, então, enfim, é um espaço que tem trocas interdisciplinares, né? E é fantástico, assim, é um trabalho E ele agora, interdisciplinar. ele está fechado agora? Como é que está? Agora, a gente está num momento mais de introspecção. A gente está fazendo uma reconceitualização do espaço, nós estamos discutindo políticas museais para que nós sejamos inseridos em algo mais abrangente, mas a gente já está conseguindo ter bastante resultado e a gente está, enfim, nesse momento assim, mais conceitual, de renovação desse espaço. Ah, legal. Olha aqui, entrou meu amigão aqui, Tony Piccolo. Tony Piccolo não gosta que eu fale que ele é o fundador da Amaivos. Então, é um cara que a Amaivos está fazendo 20 anos esse ano, e imagina, 20 anos atrás, uma plataforma digital. Né? Foi completamente inovador. Eu vou qualquer dia entrevistar o Tony aqui, para vocês conhecerem esse cara, ele é maravilhoso. E ele teve lá, e ele fez como é que é a história do limão, uma limonada. Ele teve lá uma questão, um acidente de saúde, os médicos disseram que ele ia ficar tetraplégico em cima de uma cama. Boa noite, meu amor. E aí... Olá, boa noite, Tony. Ele, diante disso, você pensa que ele ficou deprimido, nada disso. Ele falou, cara, eu vou ficar numa cama, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um troço que eu possa trabalhar deitado eternamente. Né? E transformou, e criou essa plataforma digital maravilhosa. Né? E aí, além de tudo, né? Deu uma banda, como diria o pessoal da capoeira, né? Deu uma banda, fez um AU, deu uma banda, acabou, hoje não tem mais nada, caminha, maravilhoso, pai de 2 crianças lindas, enfim. E estamos aí na luta, mas assim, ele ultrapassou. E a Amaivos está fazendo 20 anos esse ano, e a gente está comemorando. Né? E aí, por conta disso, também por conta desses tempos mais do que remotos, né? Estou eu aqui fazendo lives, entrevistando Gabriel Richa. Gabriel Richa é estudante de História no IFIX da UFRJ, tem 22 aninhos, libriano com ascendente em Gêmeos, certo? Verdade. Né? O jovem fantástico, ele estava falando para a gente desse espaço. Eu ainda não tenho, viu, Tony? Eu preciso daquele, como é o nome? Teleprompter. Eu não tenho teleprompter para ler assim com aquela cara, como se eu estivesse falando com você me lendo. Então eu tenho que virar e ler no meu computador aqui. Vocês estão entendendo? É isso que acontecerá no futuro. Daqui a 20 Tá maravilhoso. Então, olha aqui, ele também é integrante desse espaço de memória que ele acabou de dizer para a gente, Jesse Jane Vieira de Souza, ativista da causa da juventude e da negritude. Já batemos papo, daqui a pouco ele volta, porque isso está no coração dele. Fala para mim como foi a ex-parlamentar juvenil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, aí, mesmo. Conta pra gente como é que foi essa experiência e o que aconteceu lá. Vai. Foi incrível. Galera, eu fui deputado estadual durante uma semana. Foi isso. Nada mais e nada menos. E eu acho que Gabriel deu uma congelada lá. Entrou aqui o Osmar. Enquanto isso, vou falar para vocês da nossa plataforma digital. Nossa plataforma, ela tem conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. Opa! De volta! Opa. Acho que demos uma congelada. Beleza. Ali, olha, então eu vou voltar. Da minha costela falou, finalmente vou saber esse babado todo. Olha só. A gente estava falando... E o negócio é o seguinte, é que o clima está pesado no Rio de Janeiro. A gente começa a falar de alérgico, começa a falar dessas coisas. É verdade. Congelada no negócio. Entendeu? Porque a gente está perigando ficar sem executivo, nem no Estado. Terrível, muito terrível. Então, mas o Legislativo está caminhando o Legislativo. Olha aqui, Giovanni falando, quero saber quando ele vai ser deputado sênior. Olha, então, olha só. Você foi deputado estadual por 2 semanas. Isso. Conta aí. Por uma semana.
Ah, uma semana? Foram 7 dias. Isso, foram 7 dias. E aí, foi uma coisa assim impressionante, porque eu conheci uma pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa de cada município do estado do Rio de Janeiro. E foi, assim, uma experiência incrível, porque eu troquei experiências, nós falamos a respeito dos problemas das cidades do estado do Rio de Janeiro, nós falamos sobre propostas, né? Nós discutimos política, né? E foi incrível, foi de jovem para jovem, né? Pessoas, todas que estavam numa escola pública do ensino médio, né? No âmbito estadual, e discutir saúde, discutir educação, discutir segurança pública, falar sobre os nossos anseios, nossos sonhos, introduzir isso na política institucional, sonhando de uma maneira bem abrangente, coletivamente, não tem preço. Para você ter noção, Patrícia, um dos funcionários da Assembleia Legislativa que estava colaborando com todo o andamento, né, do nosso projeto, ele chorou, né, em um dos nossos debates, porque a gente estava discutindo sobre os projetos de lei, né, que a gente estava construindo e tudo mais, e discutindo quais seriam aprovados. Ele chorou, assim, rios de lágrimas, porque ele falava assim incessantemente, gente, no futuro se candidatem, esses sonhos que vocês estão disputando, criando, discutindo, que precisam ser levados a sério, porque aqui eu ouço tanta coisa ruim, tanta discussão às vezes tão desnecessária, e olha só, jovens discutindo de verdade, levando a sério sonhos e desejos que toda a população fluminense gostaria de ter. Então, enfim, foi essa ambiência tão mágica, tão incrível que eu tive durante uma semana na Assembleia Legislativa. Fiquei num hotel, inclusive, no centro da cidade, junto com todos esses outros jovens. Então foi uma experiência bacaníssima. E é isso, assim, um pouquinho uma palhinha. Quem organizou essa experiência? Quem organizou essa experiência foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio e a Secretaria Estadual de Educação. Essas duas instituições juntas fizeram esse projeto. E aí nós fomos os beneficiários. Muito bem. Aí, quer dizer, você estava na escola e você foi convidado como secundarista? Exatamente. Como um estudante do ensino médio para isso. Eu me candidatei, né? Tinha lá, se inscreva. E aí me inscrevi, tive algumas reuniões. Olha aqui, você já tem eleitor, hein? Aqui, ó, vote Richard. Giovanni falando isso. Eu também, ó. Giovanni, daqui a 2 anos é Richard na cabeça. Vamos embora todo mundo trabalhar na eleição do Richard. Fala, né? É claro, claro. No futuro, bacana. Certamente. Eles fizeram, depois teve algum desdobramento, quer dizer, isso obviamente foi uma experiência enriquecedora para todo mundo que participou lá, né? E isso te instigou, te fez chegar, né? Que eu sei que você é um jovem engajado em política, né? A ocupação da Amaro Cavalcante. Foi depois disso ou foi antes? Como é que... Foi depois. Teve alguma influência na ocupação da Amaro Cavalcante? Certamente. Certamente. Eu fui parlamentar juvenil... Foi 2016, né? Foi 2013. Isso. A ocupação foi em 2016. E a experiência do parlamento juvenil foi em 2014. 2014, e aí, 2 anos depois... Ou seja, 2 anos antes. 2 anos depois dessa experiência, você estava nesse grupo da ocupação. Isso. Eu lembro de passar por lá, que é aqui perto da minha casa, encontrar você na ocupação. E lembro também de te convidar, às vezes, tadinho, gente, ele precisava comer direitinho. Eles comiam bem lá. Eu dava uma roubada nele para ele vir almoçar e tal. E aí depois ele voltava todo comprometido. Não, eu preciso voltar para lá, meus companheiros estão aguardando. Mas olha só, conta pra gente, já tem o tempo, isso, 4 anos, né? Era belíssimo aquele movimento, né? Conta pra gente aqui como é que... Giovanni, vote, Patrícia também. Como era o coração? Como foi isso? Como era essa experiência? Eu lembro de ter sido muito enriquecedora. Os jovens que participavam lá, mas também muito tensa. Lembro da gente ter se mobilizado, né, para ir até lá, ficar na frente da escola, porque tinha uma coisa da polícia. Sim, verdade. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Conta um pouquinho para a gente desse período, mas eu queria que você contasse não só a parte política, mas que você contasse também a experiência em si.
né? Porque já fazem 4 anos, enfim, a coisa da Claro, afetividade. Como é que foi total. isso? Então, Porque é amor a na polis aqui. ocupação, a ocupação é literalmente uma forma de ocupar a polis, de ocupar a cidade, de ocupar um espaço público que pessoas que vivem na cidade também fazem parte, né? Então, o que foi a ocupação de 2016 desses estudantes tão enérgicos, tão revoltados também com a situação da educação pública no estado do Rio de Janeiro? Aquilo ali foi uma resposta de anos de descaso do Estado fluminense para com os seus jovens estudantes, para com suas escolas, para com o professorado. Então, o Parlamento Juvenil certamente me deu toda uma ambiência na política, me deu toda uma visão na política institucional, me deu uma abrangência sobre o que pode ser a lei, o que é a lei, o que é a Constituição Federal, e também me deu o olhar de entender que a educação é um direito, que defender a escola pública é um dever. E aquela experiência de 2016 foi uma experiência que me marcou e marcou a cidade do Rio, marcou a história do movimento estudantil no Brasil, de uma forma que nós conseguimos muitas vitórias, né? A escola, por exemplo, conseguiu recursos para que pudesse ser, enfim, reformada. Os professores tiveram algumas vitórias também, porque na época era também uma greve. A gente conseguiu o fim do SAERJ, que era uma prova meritocrática sem sentido algum, que fazia com que os estudantes fizessem a prova e tinham 2 escolas. Aí, beleza, as 2 escolas faziam a prova, os alunos dessas 2 escolas faziam a prova, aí uma tirava a nota mais alta. Aí essa, que já conseguiu tirar a nota mais alta, ela ganhava dinheiro. E aí, enfim, no ano seguinte ia ganhando dinheiro, ia conseguindo ter estrutura, e a outra, o que aconteceu com a outra? Por não receber verba, fechava. Então, era essa política de sucateamento, era também uma realidade que, enfim, por isso também ocupamos de alimentos que muitas vezes estavam vencidos, estragados. Então, a ocupação é uma resposta, um basta a todo esse tipo de acontecimento. E também uma aula de cidadania aos fluminenses, né? Mostrando que os jovens, eles têm poder de transformação e de mudança. De que esses jovens podem realizar o que eles quiserem, de que esses jovens têm projeto político. É importante também lembrar que nas ocupações, quem estava no jogo político, quem estava no centro da decisão, eram jovens que comumente são marginalizados, né? Jovens negros, LGBTs, mulheres. Nas ocupações eram essas pessoas, essas minorias nos espaços de poder que estavam mandando, que estavam decidindo, que estavam indo às reuniões com a Defensoria Pública, que estavam indo dialogar com deputados das comissões de educação, seja na vereança, seja entre os deputados estaduais. Então, a experiência secundarista foi essa transformação que houve na história do movimento estudantil, uma contribuição à cidadania, para que as pessoas reflitam o quanto os jovens precisam de atenção, o quanto os jovens precisam de políticas públicas efetivas para a emancipação, para a realização desses jovens, para a formação desses jovens. Então, é isso, assim, a ocupação foi por aí. Legal. E muita vocês coisa. formaram, e vocês formaram um ciclo de amizades a partir disso daí, desse momento? Com certeza. E seguiram aí amigos, né? Hoje são jovens adultos, né? Já. Exato. Mas, nos falamos até hoje. Muita gente que estava no movimento de ocupação, hoje está na universidade. Né? Então, isso mostra também o quanto a luta realmente muda a vida dessas pessoas, sabe? Nada foi em vão ali naquele momento. Muito legal, muito bacana. E aí, a gente falando de educação, né? E falando da questão LGBTQ+, né? Que nós apoiamos, tivemos aí um ministro, não é? Fazendo uma declaração, eu vou usar uma palavra aqui, esdrúxula, tá? Sobre esdrúxula, né? Sobre a questão LGBT. E eu me lembrei, com essa declaração dele, você sabe de quem eu me lembrei? Eu que sou do Movimento Candelária Nunca Mais, que tenho essa luta que você sabe, né? Pelas conheço. Adolescentes em situação de risco, né? Eu lembro que numa das nossas manifestações do
Candelária Nunca Mais, na época do Cabral, né, eu sou uma das organizadoras da Vigília das Mães, porque as mães passavam... Eu organizava o ato, né, o ato interreligioso da caminhada, mas nesse momento, tinha um momento que as mães passavam muito mal, elas não ficavam bem, porque aí entravam aqueles pirulitos com as carinhas, né, dos filhos que já não estavam mais aqui, que perderam suas vidas em chacinas, e elas passavam muito mal. E aí a gente começou a fazer a Vigília das Mães da Candelária, mas enfim, de todas as mães de chacina, por conta de uma declaração, de uma fala do Cabral, que à época era governador e disse que as mães pobres eram úteros de fabricar bandidos. Terrível. E a gente viu qual foi o útero, tadinha da mãe dele, mas enfim. Né? Onde é que ele está hoje? Né? Deus nos livre bater aqui na madeira. Mas e hoje, quando, né, e essa semana, quando eu vi aquela declaração do ministro falando, né, que famílias de pessoas LGBTs é um troço tão absurdo. Ele falou que nojento. Isso era responsável, né, quer dizer que os problemas todos das famílias eram responsáveis, a questão era responsável pela tragédia das famílias. É um negócio, eu não sei nem se eu não vou nem procurar, porque não vale a pena, mas assim, a gente não tá vale a pena, não vale a o pena. absurdo que a pessoa falou, eu comparo essa colocação dele com a colocação, a mesma afirmação do Cabral. Quer dizer, o Cabral quis culpabilizar as mulheres pobres e, obviamente, negras, por conta da sua própria tragédia, o que foi de uma maldade, né, de uma perversidade. O dia que ele foi preso, essas mulheres gritavam muito, diziam que produz bandido e tal, com razão. Então, eu comparo essa declaração sobre ele tentar culpabilizar, né, algo que caminha já e que não deveria ser culpabilizado, né, que é a questão de problemas na estruturação da família. Como é que você leu isso e como é que as pessoas ao seu redor entenderam essa colocação e como se sentiram ao ver um ministro do nosso país falando uma barbaridade dessa? É terrível, né, gente? É terrível. Um ministro da educação falar uma coisa dessa é terrível. Isso não devia ter mais ministro a essa altura, né? Devia já ter caído, né? Olha, exatamente, é um crime. O que ele falou é um crime. O que ele falou é um crime. O Supremo Tribunal Federal desse país já criminalizou a homofobia. Então, como é que o ministro da Educação diz uma coisa dessas? Não é? Ele não conhece a Constituição, ele não conhece as decisões legislativas desse país. Mas o que é isso? É de uma tal brutalidade, de uma tal frieza, de uma tal... de uma ação tão vil com a população brasileira, porque isso é um desrespeito ao povo brasileiro. É um desrespeito ao que a gente tem conquistado de direitos humanos, para que venha um ministro e afirme isso indo na contramão das nossas ações, tão positivas e tão aplaudidas no mundo inteiro. Né? Então, eu acho assim, sem comentários. O Leon Capanema está dizendo assim, o mesmo ministro da Educação que disse que crianças devem sentir dor ao serem... Verdade. Está faltando aqui, segundo o coisa, daqui a pouco nós vamos encerrar. Então, eu queria procurar que a gente deixasse aqui, nesse momento agora, o nosso repúdio. Eu não sei se houve manifestos e repúdio, mas eu acho que nós aqui, que estamos aqui nessa live, podemos deixar o nosso repúdio em relação a essa fala do ministro, esperando que, pelo menos, ele volte atrás. Olha aqui, o Giovanni falando, ele deve ter tomado muita porrada para ser educado desse jeito. Ele está falando, esse ministro usa do privilégio dele para oprimir. Então, estamos aqui 24 segundos. Eu quero te agradecer muito, eu quero que você... 19 segundos, mande aí a sua mensagem final. Galera,
Muito obrigado pela presença de todos. Vamos transformar o mundo com os nossos sonhos, com os nossos desejos. A vida, ela é muito bonita se a gente